Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece nos nossos cultos, nas nossas reuniões, para que você também receba algo novo de Deus. Nessa edição você vai acompanhar um pouco dos nossos últimos dias, porque todos os dias nós nos reunimos para adorar, para exaltar, para buscar a face do nosso Senhor. E esses momentos são momentos únicos, onde nós experimentamos tudo que Deus tem reservado para as nossas vidas. E aquilo que nós temos vivido ali na nossa casa, você também pode experimentar na sua casa através deste programa. Aqui você vai ouvir uma palavra, aqui você vai orar, você vai conhecer a nossa agenda e experimentar o manifestar de Deus. A ceia do Senhor é mais que um memorial. É um meio de graça onde Cristo nos recebe e nos restaura. Através dela nós somos todos iguais. Somos unidos pela aliança que liga céu e terra. O último domingo foi um domingo de ceia, onde nós tivemos a oportunidade de estar à mesa com o Pai, de sentar à mesa, de ouvir a palavra, de experimentar a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A palavra nos ensina que recebemos graça sobre graça, e esse é um processo contínuo que nós estamos vivendo até a estatura de Cristo. O Senhor Deus nos comunica essa graça através da sua palavra, que nos limpa, através da oração, que nos aproxima dele, através da comunhão, do santo que nos edifica e através da ceia, que fortalece a nossa fé. Estar à mesa é estar junto com o Pai, é experimentar quem Ele é, e nós somos chamados a esse lugar, a um lugar de graça, a um lugar de perdão, a um lugar de restauração. Esse é um convite que você também pode responder, estando à mesa com o nosso Senhor. Eu estou aqui conversando com a Giovana que participa aqui, que está nos jovens, que serve nessa casa. Giovana, fala para nós o que é estar à mesa, celebrar esse tempo com o Senhor, participar da ceia. O que isso representa na sua vida? Sentar à mesa do Senhor, pastora, é incrível. É um momento onde eu me sinto curada, onde eu me sinto transformada, onde eu me sinto mais perto do Senhor. E é onde que o Senhor faz infinitamente muito mais daquilo que eu sempre imaginei. Sentar à mesa para mim nessa casa é um privilégio de servir, um privilégio de ser transformada de dentro para fora. Para mim é incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever a sensação do que é estar na mesa com os meus irmãos e com o Senhor. E quando a gente fala disso, parece que às vezes é uma coisa que acontece de vez em quando. Como é que é aqui? Aqui é todo mês, cada vez um domingo no mês, a gente senta à mesa, a gente ouve uma palavra, a gente é transformado, a gente renova as nossas alianças e assim a gente celebra a cruz do Calvário, que Ele morreu por nós. E é incrível essa transformação e a alegria que nós celebramos sobre o arrependimento também, onde Ele traz a vida de novo para nós. Aqueles que realmente ainda não encontraram e agora encontraram sua verdadeira identidade em Cristo. E assim como você acabou de ouvir, estar à mesa com o Senhor é um privilégio. Estarmos experimentando, desfrutando da presença do nosso Deus é o que nós buscamos todos os dias. E você também na sua casa pode experimentar desse tempo de intimidade com o Senhor. E agora eu vou te convidar para esse momento de ouvir a palavra, de ouvir algo que Deus tem reservado para a sua vida, de entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então vamos juntos nesse momento ouvir uma palavra de Deus através da vida do nosso pastor Walter Procópio.
Todas as vezes, e aí eu vou te ensinar isso aqui, te mostrando na Bíblia, todas as vezes que a nossa fé está fraca, Deus nos chama para a mesa. Todas as vezes nós estamos pensando em desistir, Deus nos chama para a mesa. Todas as vezes que nós tomamos uma direção errada, Deus nos chama para a mesa. Todas as vezes que nós perdemos a esperança, Ele nos chama para a mesa. Deixa eu começar te mostrando. 1 Reis, capítulo 19. Fala de quem? Fala de Elias. Quem é Elias? A maior referência profética do Velho Testamento. Capítulo 18, Elias ora, Deus manda fogo do céu. Capítulo 19, Elias cai em um desespero tão grande, ao ponto dele dizer: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. E num momento de desânimo, num momento de desespero, ele vai para o deserto sozinho, encontra uma árvore, ele deita debaixo dessa árvore. E olha o que diz 1 Reis 19, verso 5. Depois, ele quem? Elias, se deitou debaixo do zimbro e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. No momento que ele desiste da vida, o que Deus prepara para ele? Um pão assado, uma botija de água. E o anjo acorda ele e fala: come. Por quê? Porque a sua viagem, a sua caminhada será muito longa. É por isso que Satanás não quer que você participe da ceia, porque ele sabe que você pode chegar aqui fraco, mas ele está preparando um pão para você. Ele está preparando uma comida e uma bebida que vai fortalecer os pés, os joelhos vacilantes. Eu vim hoje dizer para pessoas: não é o seu fim, sua história não acabou. Deus vai comunicar graça por meio da ceia, por meio do pão e por meio do cálice. Eu te mostro como que quando uma fé está fraca, Deus convida para a mesa. Vamos para o Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas antes de morrer Jesus deu uma ordem, e a ordem é: permaneça em Jerusalém, permaneça. Mas por causa da tristeza, do desânimo com a morte de Jesus, a Bíblia fala de 2 discípulos. Era para eles permanecer, mas eles pegaram o caminho para Emaús. Fica mais ou menos 14 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente era a cidade deles, porque no relato de Lucas 24 vai ter uma casa e eles vão entrar e vão constranger Jesus a entrar. Agora deixa eu te ensinar algumas coisas aqui. Eu quero que você entenda como que Deus comunica graça. O que é graça? Favor imerecido. Jesus deu uma ordem: vocês vão ficar aqui. Jesus veio ensinando: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele usa a figura da serpente que foi levantada no deserto. Ele usa a figura do templo, vai ser destruído, com 3 dias vai ser reconstruído. Ele falou da sua morte, falou da sua ressurreição. Ele falou: esperem aqui, porque eu vou sim morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles deveriam ter ficado lá esperando, mas Jesus deu uma direção. E agora esses 2 discípulos tomam uma direção contrária ao ensino de Jesus. E aqui eu acho lindo, irmão, Jesus tem um senso de humor, porque eles estão caminhando na direção errada. Você já tomou uma direção errada na sua vida? Eles tomaram uma direção errada, eles estão na direção errada, eles estão caminhando na direção errada. Mas quem aparece para caminhar com eles para a direção errada? Jesus. Eu fiquei perguntando para o texto: por que Jesus não passa na frente deles, coloca a mão no peito e fala assim: ei, vocês estão no caminho errado? Mas Jesus sabe que eles estão na direção errada, mas Jesus vai caminhando com eles, sabendo que eles estão indo na direção errada. Até nos momentos de maior desobediência, Ele continua do seu lado.
Até no momento que você está indo na direção errada. Irmão, Deus não tem problema nenhum. Você tomou a decisão errada, Ele está aí do seu ladinho, caminhando. E Jesus vai ministrando uma palavra. E à medida que Jesus ministra, o coração deles vai queimando. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. Até que chegaram ao destino. Até que chegaram aonde eles queriam. E muitas vezes, e o pai e a mãe vai entender isso. Tem hora que a gente tem que deixar o filho ir. Até chegar onde ele quer. Sabendo que vai doer. Porque eu fico pensando assim, Jesus poderia ter evitado essa caminhada. Porque Jesus sendo Deus, Jesus sabia que eles iam fazer o caminho de volta. Jesus não tem problema nenhum de estar do seu lado para o caminho errado. Ele vai caminhar com você na direção errada. Mas para fazer o caminho de volta, você vai ter que fazer talvez sozinho. Porque quando eles chegam no destino, Jesus faz, o texto está dizendo, como que vai ir adiante. Mas a Bíblia diz que eles constrangem Jesus a entrar. Aí Jesus entra. 2 discípulos, a Bíblia diz, no verso 17, no final, o rosto deles estava entristecido, não tinha mais esperança. Eles dedicaram 3 anos e meio da vida deles. E agora a esperança deles estava morto, ressepultado. E eles pensaram, gastei 3 anos e meio, não valeu a pena. Mas o verso 30. Quando estava à mesa com eles. Quem que estava à mesa com eles? Jesus. Tomou o pão. Deu graças. Partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. Mas ele desapareceu. Então perguntou um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? E imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém. Imediatamente levantaram e voltaram a Jerusalém. Encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus vai ensinando no caminho para eles uma caminhada de 14 quilômetros. Se é uma caminhada, vamos supor, dá aí 3 horas. Jesus vai falando dos profetas, provavelmente começa por Isaías, que é o profeta mais messiânico. Tudo a respeito de Jesus. O coração deles queima, mas os olhos não se abriram. Mas na mesa, quando ele pega o pão, eu imagino, irmão, quando eu leio a Bíblia eu viajo. Eu imagino eles falando assim, eu já vi alguém pegando um pão desse jeito. Ele deu graças. Eles lembraram. Você já percebeu o poder que a comida tem? Tem comidas que quando ela é preparada, o cheiro dela nos lembra da nossa infância. As pessoas perguntam, pastor, qual que é a comida que o senhor mais gosta? Carne de lata e frango caipira. Porque quando eu como carne de lata, eu lembro da minha mãe. A comida tem um poder de te fazer lembrar. A comida tem o poder de acessar a sua memória. E quando ele parte o pão, a memória deles foi no momento da ceia. Porque eles disseram, ninguém parte o pão como ele. Aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. A gente acha que os olhos das pessoas vão se abrir com a pregação. Deixa eu te ensinar algo aqui poderoso. Você está achando que os olhos das pessoas da sua casa vão se abrir se você trouxer ela para o domingo para ouvir o pastor Waldo? Mas eu digo para você, é muito mais fácil os olhos das pessoas da sua casa se abrirem para Jesus assentado na mesa da sua casa do que me ouvindo nesse púlpito. Porque há poder na mesa, há poder em ambientes simples, naquilo que é ordinário, naquilo que é comum. Deus gosta de abrir os olhos em lugares simples. Não, pastor, se ele te ouvir, ele vai converter. Não, assenta à mesa e demonstre Cristo na sua mesa, e os olhos das pessoas da sua casa vão se abrir para ele. O problema que nós estamos falando, o coração deles estão queimando, mas os olhos continuam fechados.
Muda a sua postura na mesa da sua casa e você vai ver um resultado de salvação dentro da sua casa. A palavra de Deus é a verdade que eu e você precisamos. E é por isso que nós precisamos meditar, ouvir e buscar nele a direção para as nossas vidas. E não só ouvir a palavra, mas colocar em prática. E para isso nós precisamos ter um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo de intimidade com o Senhor. E agora é o nosso momento de orarmos, de ouvirmos e clamarmos ao Senhor para que Ele possa responder a nossa oração. Vamos juntos orar com a nossa pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Eu quero te dizer, se você ainda vive uma vida de pecado, uma vida misturada, santo com profano, Deus não mistura as coisas, gente. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Ou você cuida das coisas de Deus ou você cuida das coisas de Satanás. Não existe meio termo com Deus, entende? Não existe. Então preste atenção, se você diz, eu sou de Jesus, mas tem tanta coisa feia ainda na sua vida que precisa mudar, tem algo errado. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com Jesus é automático, o Espírito Santo vai dizer, não faz isso, você está errado, está pecando. Não é assim? O Espírito Santo não fala? Não fala? Fala. O Espírito Santo fala. Fala ou não fala, pastora Natália? Fala. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós vamos então ter a intimidade de ouvir o que Deus está falando. Nós vamos entender quando é Deus e quando é Satanás. Entende? Porque muitas vezes não é Deus falando com você, é Satanás jogando setas em nossas mentes. E muitas vezes a gente fica confusa, é Deus ou é Satanás? Mas quando nós temos intimidade, sabe? Aquela amiga que te chama lá no meio da multidão. Se a pastora Kelly me chamar, pastora Eliane, eu vou saber, eu conheço a voz dela. Nós nos falamos praticamente todos os dias, resolvendo situações. Então eu vou saber, porque essa voz é conhecida para mim. Da mesma forma, quando Deus falar com você, você vai entender que Deus realmente está falando. E a presença dele, nesse tempo de intimidade com você, vai gerar transformação. Você que está aí ouvindo esta palavra, já vai apresentando isso ao Senhor. Deus, tem algo que ainda é difícil para mim. Tem algo que eu preciso mudar. Tem algo que precisa ser transformado na minha vida. Se você me dizer, pastora, não tem nada, está tudo certo. Mentira. Ou senão já pode ir para o céu. Já é pessoa perfeita. Porque a palavra do Senhor diz que é de glória em glória. Todos nós temos áreas em nossas vidas. E essa autoconscientização é muito importante nós entendermos para que haja mudança, para que haja transformação em nossas vidas. Não endureçais o vosso coração. Não endureça. Quanto mais nós nos submetemos, meninas, ao Senhor, maior será a transformação que Deus fará em nossas vidas. Maior será a transformação e mais rápido nós vamos passar pelo processo, nós vamos viver o propósito de Deus. Quanto mais enrijecido está o nosso coração, quanto mais frieza, mais vai demorar para que Deus trabalhe em nossas vidas. Você já viu aqueles irmãos que ficam na igreja às vezes 10 anos de crente, 20 anos de crente, né, Bruna? 20 anos de crente, ela fica diferente com aquele cabelão lá maravilhosa. 20 anos de crente, aí de repente chega um irmão, menos de um mês, a vida dele transforma.
E aí o crente velho, lá de 10, 20 anos, olha só, acabou de chegar na igreja e já está lá ocupando um espaço, ou na liderança, já está trabalhando, já está fazendo. Por quê? É a intensidade dele, é o posicionamento dele, ele entendeu o lugar que ele tem que ficar e ele começa a avançar mais do que o outro que está lá há 20 anos. Lembra de Obed-Edom? Quanto tempo a arca ficou na casa dele? 3 meses. 3 meses. E em 3 meses, as pessoas, os vizinhos, começaram a ouvir as notícias que havia transformação naquela casa. Porque Obed-Edom, ele se posicionado de uma forma diferente com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. A presença de Deus. Então tudo mudou na vida de Obed-Edom. Porque a presença, ela muda, pastora Márcia. A presença, ela transforma. A santidade vai gerar, então, a autoridade. A santidade não é apenas evitar o pecado, mas é viver para agradar a Deus. Vocês estão anotando, gente? Isso é importante. Porque, eu já ouvi isso. Você pode ouvir 1000 vezes. Se você não colocou em prática, não vai adiantar de nada. Vai adiantar de nada. Você pode vir na igreja todo domingo, terça, culto fé, domingo de manhã, domingo à noite. Se você não colocar em prática, não há mudança na sua vida, não há transformação. Por isso que eu falo, anota. Porque quando a gente anota, a gente aprende. Nosso cérebro grava melhor, entende? E aquilo vai ficar gravado dentro de você. E você vai começar a colocar em prática tudo o que você aprender nessa casa. E você terá a sua vida transformada pela presença, pela palavra de Deus. Muitos pensam que ser santo significa não fazer o que é errado. Mas a verdadeira santidade envolve agir de acordo com a vontade de Deus. Já ouviu aquele irmão e irmã, eu acho, eu penso, mas eu penso assim, mas eu acho assim, na minha família é assim. Deus não quer saber o que eu e você pensam. Ele quer que eu e você vivemos o princípio da palavra de Deus, nós concordando ou não. Então, a santidade não é apenas não se envolver com coisas que nós achamos que é errado. Porque pode ter muitas pessoas que muitas vezes não faz coisas erradas. Não rouba, ou não fala mal de ninguém, coisas nesse nível. Mas elas muitas vezes não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus ainda não foi cravada no coração dela. Ela só vive de uma forma moralista, entende? E não de uma forma cristocêntrica, que é o que Deus está nos chamando para viver. Para o início, para o princípio, viver como filhas de Deus, como era ali com Adão e Eva. Viver em autoridade e fluir nessa autoridade. E a primeira conferência do ano já está chegando. É a conferência Ativando Destinos, que acontece agora, nos dias 21 e 22 de março. Estarão conosco inúmeros convidados que vão vir para trazer a presença de Deus. E juntos nós vamos adorar ao nosso Senhor. Estarão conosco Stacy Campbell, pastor Antônio Cirilo, a Ruth Catala, também a tia Jo. E, é claro, os nossos pastores Walter e Eliane Procópio, além do nosso Ministério de Louvor Imagine Worship. Esta conferência vai acontecer aqui, na nossa casa, na Igreja Batista Imagine. As inscrições já estão disponíveis em nosso aplicativo e você nos encontra através do seu smartphone como Imagine Church. Todas as informações estão disponíveis para você. Se organize e venha para esses dias, onde o nosso destino será ativado no Senhor. Shema Adonai Elohim Adonai Echad. O Evangelho é o poder de Deus. Importa o preço, não importa o custo.
Antônio Cirilo, Stacy Campbell, Ruth Catala, Joane Bentes, Imagine Washer, Catarina Santos, Valter e Eliane Procópio. Ouve, ó Israel. Nós somos uma igreja que não para e todos os dias nós nos reunimos aqui para adorar e para cultuar ao Senhor. No domingo às 9, às 18 e às 20h30. Às 9 da manhã nós temos um culto especial para a melhor idade, para aqueles que já passaram dos 60 e querem ter um momento especial. Às 18 também tem culto especial para os adolescentes no I Am Team. Na segunda-feira nós temos culto às 19h30, é o nosso culto em inglês. Terça-feira também às 19h30 é o nosso culto fé. Quarta-feira à tarde, às 16 horas, é o culto de libertação. Na quinta-feira, às 19h30, nós nos reunimos enquanto família para o culto da família. Na sexta-feira, às 19h30, nós estamos aqui novamente para adorar ao Senhor no culto Renovo e às 20 horas no culto Nesher para os jovens 30+. Sábado, para toda a juventude a partir de 18 anos, às 19 horas. Então se organiza, chama toda a sua família e venha cultuar ao Senhor. Em qualquer um dos nossos encontros também acontece o culto Kids para crianças de 3 a 13 anos. Toda a sua casa pode ser ministrada na presença do Senhor. Venha cultuar ao Senhor de forma presencial, aqui na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no AgroShopping. Você é muito bem-vindo aqui. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Venha para o culto presencial, mas nós também nos encontramos aqui no próximo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.